Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nossa aula nós vamos falar de continuidade de funções. E aí, o que vem a ser a continuidade de funções? Bem, a continuidade ela indica, vamos imaginar uma determinada função aqui, certo? Digamos que eu tenho essa determinada função, tá? Então a minha função ela tem aqui uma certa parte, né? Onde o que eu tenho aqui desse x igual a bem aqui, vou te chamar, eu tenho um azinho bem aqui, depois é que eu tenho aqui um determinado valor b aqui, tá? Então do meu a até o x, a minha função ela assume valores que são, vou colocar assim, que não possuem saltos, não possuem faltas, né? Então, para eu andar do A, aqui do valor do f de A, certo? Bem aqui está o valor do f de A. Para eu andar do valor do f de A até o valor do f do B, que está bem aqui, o f de B, tá? Então, para andar desse valor até esse outro aqui, eu vou colocar todos os pontos um ao lado do outro sem faltar nenhum, tá? Assim, mas assim, eu vou desenhar, se eu estiver desenhando no papel, numa caneta, né? Eu vou daqui do f de A até chegar lá no fb, eu vou passar a desenhar tudo sem tirar a caneta do papel, certo? Assim, um exemplo na vida real, na prática. Imagina que eu estou medindo a temperatura aqui no quarto e a temperatura ela está em 30 graus. Aí, tá calor, vou ligar o ar-condicionado e vou pedir para ele trabalhar, né? Para a temperatura reduzir para 23 graus. Né? Então, estava lá em 30 graus a temperatura e eu quero que reduza para 23. Aí, digamos que a temperatura vai reduzir mais ou menos assim, né? O ar-condicionado liga, ele começa a trabalhar, vai reduzindo a temperatura e uma certa hora a temperatura cai bem mais rápido e lá na frente ela estabiliza no próximo do 23, né? Então não ficou bem esse meu gráfico aqui, mas assim, estava no 30 e a temperatura foi baixando para 23. Por mais potente seja meu ar-condicionado, a temperatura não vai cair de 1 em 1 grau, de 2 em 2 graus. A medir 30 agora e no próximo milésimo de segundo, no próximo instante de tempo, vai ter caído já para de 30 para 28, para 27,5 e depois ter dado um outro salto. Né? Então, assim, a temperatura, se eu for medir, ela não vai cair num formato aqui de escadinha, digamos assim, né? Nem ela vai cair e de repente fazer isso, né? Então tava lá nos 28 mais ou menos e no próximo instante de tempo já caiu para 24, 25. Né? A temperatura ela vai cair entre o 30 e o 23, ela vai passar por todos os valores reais que existem. Existem infinitos valores, né? Estamos falando de números reais. Existem infinitos valores entre o 30 e o 23. A temperatura vai passar por todos esses infinitos valores até chegar no 23. Então, nesse tempo, do 30 até o 23, essa é a minha função que representa a minha temperatura no quarto, ela vai ser uma função contínua. É que no caso a gente está trabalhando com o tempo, né? Uma função contínua no tempo. Não vai ter saltos, não vão ficar faltando valores. A temperatura cai, quando chega no tempo 5, não é indefinida, não vai existir indefinições, nem vai acontecer. Chegou no tempo 5, a temperatura caiu bastante para outro ponto e logo em seguida voltou e a curva continuou, certo? Não vai ocorrer. Então, funções contínuas, em geral, elas representam, assim, os fenômenos físicos, em geral, eles são contínuos. A passagem do tempo, a temperatura de um objeto, de um ambiente, a tensão numa certa tomada, numa certa pilha, a corrente que está passando, umidade, certo? O volume de água,
Eu estou medindo ali, eu tenho um tanque cheio de água, e abrir a torneira e estou medindo o volume de água que está escorrendo. Então aquele volume, a minha função que vai representar aquele volume escorrendo ao longo do tempo, ele vai ser uma função contínua. Então por isso, por representar muito a maioria dos problemas físicos, né, se comportarem de forma contínua, as funções contínuas são importantes. Para a gente, qual é a grande aplicação de saber que uma função é contínua? Porque quando a função é contínua, assim, a função não precisa ser contínua para todo o domínio dela, certo? Eu posso ter uma função, então essa primeira aqui que eu desenhei, por exemplo, ela é contínua entre o A e o B, e entre o B e o C, se eu botar um ponto C aqui, ela também vai ser contínua, aqui, né? Mas no ponto B exatamente, ela tem uma descontinuidade, né? Então daqui houve um salto. Então essa função ela não é contínua para todo o domínio dela. Ela continua em certos intervalos. Dentro desse intervalo que ela é contínua, o valor do limite dela é igual ao valor da própria função, né? O limite da minha função f num determinado x aqui. Vou botar esse x bem aqui. Um determinado valor x bem aqui. O limite aqui é o valor da própria função, vai ser o f do x, né? Então essa é a grande vantagem de conhecer, de saber que uma função é contínua, porque fica fácil calcular o limite. E se a gente quer saber se a função é contínua, a gente ainda não sabe, a gente usa o limite para calcular. A gente verifica em que partes do domínio a função, o limite da função para um determinado x assume o próprio valor do f de x, certo? Então aqui, um exemplo. Exemplo aqui, a introdução, né? Então muitas vezes observamos que o limite de uma função f de x, quando x tende a a, pode ser encontrado calculando-se diretamente o valor f de a. Então, por exemplo, a minha função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a 2. Então a gente vai aplicar lá a regra, né? O limite de tudo, né? Aí, como tem uma subtração, uma adição aqui, né? Eu calculo o limite desse, menos o limite desse outro, menos o limite do terceiro termo, né? Então, vai dar o limite do x quadrado. A limite do x quadrado quando x tende a 2. Aí vai ficar o 2 no lugar do x aqui, 2 ao quadrado, que vai dar 4, né? Menos é o limite do x. O limite do x quando x tende a 2, dá 2. Mais o limite do 2 quando x tende a 2. O 2 é uma constante, dá o próprio 2. Então vai dar 4 menos 2 mais 2. Resultado 4. Esse resultado 4 é a mesma coisa de eu substituir direto o valor 2 aqui na minha função, né? O f de 2. 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Vamos cortar esse 2 aqui, né? Vai ficar apenas 2 ao quadrado, que é 4. Então essa função, no x tendendo a 2, eu calculo o limite e eu acho o mesmo valor se eu tivesse jogado direto o 2 aqui. Aí lembrando, o limite do f de x quando x tende a 2 é o que acontece com a função, para que valor ela está indo quando eu me aproximo muito de 2, mas eu não estou olhando para quando ela é igual a 2, certo? Então aqui, digamos que está tendo uma coincidência. Quando eu me aproximo muito do 2, a minha função vai para o valor 4. Quando o x, né? Quando o x se aproxima muito de 2, a função se aproxima muito de 4. E digamos que, entre aspas, coincide de que a função no x igual a 2 também tem o valor 4. Então, quando, entre aspas, tem essa coincidência, né, eu tenho que a minha função é contínua para esse valor de a. Então, no x igual a a, no caso aqui no x igual a 2, a minha função ela é contínua. O valor do limite é igual ao valor da minha própria função, certo? Então, uma função é contínua em um número a se o limite do f de x quando x tende àquele a é igual ao próprio f de a. Em outras palavras, eu calculo, se eu sei que aquela função é contínua naquele valor de a, para eu calcular o limite, basta eu pegar aquele a e substituir no lugar do x. Por esta definição, temos que, para ser contínua em a, 3 condições devem ser satisfeitas. F de x tem que estar definido em x igual a a, certo? Então, o a para o qual estou trabalhando, ele tem que fazer parte do domínio da função. Então, lembre,
o limite da minha função f de x quando x tende a A, eu estou olhando o que acontece com a função quando x se aproxima de A, mas não quando ela é A. Então, esse A não precisa fazer parte do domínio, certo? Então, por exemplo, função 1 sobre x quadrado, né? Eu sei que para essa função, o x tem que ser diferente de zero, ok? O zero não faz parte do domínio dessa função, ok? E para essa função nós já vimos que quando o x tende a zero, o que vai acontecer? A minha função vai tender, para mais infinito, né? Tem um limite infinito. Então, essa função aqui, ela é contínua no x igual a zero? Não. Por quê? Primeiro, ela não é contínua porque eu não posso botar x igual a zero. Então, não tem como o limite da minha função, né? O limite da minha função quando x tende a zero, não tem como ele ser igual ao próprio f de zero, né? Porque o f de zero não existe. Então, a primeira... Para essa igualdade aqui existir, né? Primeira coisa, esse f de A tem que existir. Então, o A tem que fazer parte do domínio da minha função. Segunda coisa, o limite tem que existir. O limite do f de x quando x tende a A tem que existir, né? Então, para essas duas partes serem iguais, tem que existir o que está aqui do lado direito e tem também que existir o que está aqui do lado esquerdo. E, por último, essas duas partes têm que ser iguais, né? Então, o limite, ele pode existir, mas não significa que ele é igual ao próprio f de A. Um exemplo, eu posso ter uma função nesse formato aqui, né? Então, acho que eu tenho essa função aqui, em que para um determinado valor, ela não está definida aqui seguindo a função, ela está definida aqui em cima, né? Então, essa função aqui, ela tem limite. Vamos dizer que aqui é o meu x. Vou trazer aqui, né? Então, aqui é meu A, né? Meu x, meu f de x, né? Então, aqui está o meu x lá. Se eu calcular o limite do meu f de x, quando x tende a A, esse limite vai existir, certo? Ele vai ser um valor por aqui, um determinado valor L, né? A minha função, ela também está definindo x igual a A, esse valor bem aqui, certo? Digamos que aqui seja o valor M, né? Então, meu f de A existe e ele é igual a M. E o limite do meu f de x quando x tende a A também existe, é igual a L. Essa função é contínua no x igual a A? Não. Por que ela não é contínua? Porque o M é diferente do L, certo? Para ela ser contínua, o M teria que ser igual ao L, ou seja, teria que estar bem aqui, né? Preenchido, né? E não aqui em cima, né? Então, a função contínua tem que ter essas três condições satisfeitas. O f de A existe, o A faz parte do domínio da minha função, o limite do f de x quando x tende a A também existe, e a minha função, ela, assim, as duas coisas têm que ser iguais, né? Essas três condições. Então, se o limite do f de x é diferente do f de A, então a função ela é descontínua naquele A, né? Então, a função ela pode ser contínua ou descontínua em um determinado valor A. Eu percebo que agora eu comecei a explicação falando em intervalo, né? Por enquanto, agora aqui na definição, eu estou falando para um determinado valor A. Então, esse exemplo que eu estava dando, está falando especificamente para esse x igual a A, certo? Então, aqui, essa é a minha função, aqui em roxo, né? Minha função é f de x. Eu quero saber para quais valores de x f é descontínuo. Então, primeira condição é o f de A não existir. Então, para que valores o f de A não existe? Aqui, para a nossa função, não existe no x igual a 1, certo? Percebam que aqui está o que? Aberto, né?
Então a minha função aqui ela não tem um valor aqui, e além disso no f de 1, né, não tem nada definido. Então aqui a minha primeira condição, que é o f de a existir, não está sendo atendida, né? Então no x igual a 1 não tem continuidade, certo? Porque a primeira condição não foi atendida. Vamos olhar agora o x igual a 3. No x igual a 3, o que acontece? O f de 3 existe, ele está bem aqui, certo? Então a primeira condição está satisfeita, o f de 3 existe, seria uma altura aqui. A segunda condição, o limite existe. Então se eu observar essa função aqui, o limite pela esquerda do 3, né, está vindo para cá para baixo. O limite pela direita do 3 está indo para cá para cima. Então os limites laterais eles existem, mas o limite do x igual tendendo a 3 não existe, exatamente porque os limites laterais são diferentes. Então a segunda condição ela não é satisfeita. Então no x igual a 3 eu não tenho continuidade. No x igual a 3 eu tenho uma descontinuidade. E aqui no x igual a 5, no x igual a 5 o que acontece? A minha função está definida, está bem aqui o pontinho, né? Então essa altura aqui seria o valor do f de 5. A segunda condição, limite existir. Então pela direita vem para cá, pela esquerda vem para cá. Então os limites laterais eles coincidem, eles vão ser um valor por aqui. Então o limite do f de x quando x tende a 5 existe. A terceira condição, o limite é igual ao f? Não, né? Limite do f de x quando x tende a 5 vem para um valor aqui nessa altura. O f do 5 é um valor aqui nessa outra altura. São dois valores diferentes. Então aqui eu tenho também uma descontinuidade da minha função, certo? Eu só olhei para o valor 1, 3 e 5. Por que eu não olhei para os outros valores? Porque nos outros valores eu tenho continuidade e eu percebo essa continuidade exatamente porque se eu pegar aqui no x igual a 0, a minha função é contínua? Sim, ela é contínua. Por quê? Porque o f de 0 existe, né? Essa altura bem aqui. O limite do f de 0 também existe, né? Se eu olhar para o 0 pela esquerda ou pela direita, a minha função está indo para o mesmo valor. Os limites laterais eles existem ao mesmo valor. E o f do 0 é igual ao limite de quando x tende a 0. Então, assim, onde a linha é contínua, né? A gente costuma chamar assim, né? Onde ela não tem saltos, não tem as bolinhas, não está faltando nada, eu tenho minhas continuidades, né? Onde tem a bolinha, aonde tem um salto, por exemplo, daqui para cá deu um salto, né? Daqui para cá também deu salto. Então, onde tem saltos ou onde tem as bolinhas, está quebrado. Basicamente, aqui a bolinha é para destacar que no x igual a 1 eu não tenho nada definido, certo? Mas se eu for pensar em termos de desenhar o gráfico, o que acontece é que tem uma quebra. Eu venho desenhando o gráfico, quando eu vou chegar no 1, eu quebro o meu gráfico e logo, imediatamente após 1, eu continuo o gráfico. Então é isso que está acontecendo, é uma quebra dessa minha linha aqui que está representando o gráfico. Eu boto a bolinha para destacar que existe essa quebra. Então aqui é a mesma coisa, eu venho e tem uma quebra, aí eu coloco um ponto lá em cima e depois eu volto e continuo desenhando. Então as bolinhas aqui são para destacar, olha, aqui tem a quebra exatamente no x igual a 5 e o ponto está lá em cima. Aqui também tem uma quebra, essa quebra aqui é bem evidente, né? Aí a bolinha fechada aqui é para destacar, né, que se eu perguntar o f de 3, o valor é esse e não lá de cima. E o f de o próximo valor acima do x igual a 3 vai estar aqui, né? Então a bolinha aberta em cima do 3 para indicar que o 3 não pertence a essa ponta, o 3 está na ponta lá de baixo. Mas qualquer coisa de x maior ou igual a 3, maior que 3, desculpa, né? X igual a 3,0000001. Aí eu vou olhar para cá para cima, né? Então, aonde tem quebras, saltos, eu tenho as minhas descontinuidades. Onde eu tenho onde eu continuo sem quebras, eu tenho minhas continuidades. Vamos pensar assim, certo? Então aqui está o que eu estava explicando para vocês, certo? E a interpretação física, então representa um processo que se desenvolve de forma gradual, sem interrupções, sem mudanças abruptas, né? Então, como eu estava explicando ali, a diminuição da temperatura, por mais
potente seja o ar-condicionado, que eu coloque ali no máximo, que eu, a gente tá fazendo brincadeira, eu boto o ar-condicionado para nevar, né? Por mais que eu coloque no máximo, a temperatura ela não vai saltar, tá? 30 graus e no próximo instante de tempo caiu para 28, né? Ela vai descer continuamente, de forma gradual, sem interrupções. Ela vai sumir todos os valores reais até chegar no 23. Aí, em geral, os fenômenos físicos são contínuos. Distância, velocidade de um veículo, temperatura, pressão atmosférica, altura, certo? Então, eu tenho ali todos os fenômenos físicos, as medidas físicas, elas costumam ser contínuas. Então, eu vou medir a distância que eu andei. Então, essa distância eu vou passando por todos os valores, né? Mais que eu corra muito rápido, mais que eu dê um salto, né? Eu vou passar por todos esses valores, né? Eu não vou, digamos que eu não vou andar na velocidade da luz, né? Então, eu tenho que passar por todos os valores, né? Certo? Em interpretação geométrica, a função é contínua em todo número dentro de um intervalo, se o gráfico nesse intervalo não se quebra. Aquilo que a gente estava falando do desenho aqui, né? Então, nesse intervalo daqui, entre o 3 e o 5, excluindo o 3 e excluindo o 5, né, eu não tenho quebra do meu desenho, né? Não tenho salto nesse meu desenho, né? De forma simples, né, o gráfico deve ser desenhado sem que se remova a caneta do papel, né? E aí, então, como encontrar descontinuidades a partir da fórmula da função? Então, observe que cada uma das... Observar as seguintes funções, né? O f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Então, para não ter continuidade, o que eu tenho que encontrar? Primeiro, para que valores a minha função não está definida. Para que valores de x a minha função não está definida. Ou seja, que valores de x não pertencem ao domínio da minha função. Nesses locais, eu tenho descontinuidade. Então, essa função ela não é definida para x igual a 2. Se eu botar x igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou zerar aqui o numerador. Ok? E além de eu zerar o numerador, eu também vou zerar o denominador, desculpa. Além de eu zerar o denominador, também vou zerar o numerador. Então, eu vou chegar em 0 sobre 0, certo? Então, vou botar 2 ao quadrado, 4, menos 2, 0. 2 menos 2, 0. O principal aqui é o meu denominador, né, que zera. Então, todos que zeram o denominador tem uma indeterminação. Então, x igual a 2 não faz parte do domínio da minha função. Tem outro valor real que não faz parte do domínio da função? Não encontro, né? Qualquer outro valor real que eu colocar aqui, eu consigo calcular. Eu vou chegar em um outro número real, certo? Apenas no x igual a 2 é que eu não consigo. Então, x igual a 2 não faz parte do domínio da minha função. Então, aí eu tenho um ponto de descontinuidade. Outra função, outro exemplo. X ao quadrado menos x menos 2, né, sobre x menos 2. A mesma função de agora. Eu já sei que essa parte aqui, a minha função não está definida, certo? X igual a 2. Só que agora eu percebo que eu mudei a minha função. A minha função agora é o que? É uma função definida em partes. Para x diferente de 2, é isso aqui. Para x igual a 2, o valor é 1. Então, agora eu tenho uma função em que o x, eu posso colocar x igual a 2. E qual é o valor da função? É 1. Então, a primeira condição, a minha função, ela está definida para todos os números reais? Sim, ela está definida para todos os números reais. Então, pela primeira condição, não consigo encontrar descontinuidade. Vamos agora calcular os limites. Essa minha função, ela possui... Assim, o limite, o que eu vou pensar? Vou pensar onde tem locais que talvez, né, o limite naquele local vai ser diferente da função, né? Assim, primeiro eu vou pensar, existem locais onde não tem, a minha função não tem limite. Também, na verdade, é isso a primeira coisa que eu vou pensar. Essa função, existe locais para ela onde ela não tem limite? Na verdade, é isso que eu vou pensar. E essa função aqui, se eu pensar em termos de limite, o que eu tenho? Eu tenho que vai aparecer indeterminação quando o quê? Quando eu tiver 0 aqui embaixo, né? Então, provavelmente, essa função ela não vai ter limite quando x tende a 2.
ok? E aí vamos calcular o limite da função quando x tende a 2. Quando x tende a 2, eu não estou olhando para x igual a 2, estou olhando para o valor de x diferente de 2. Então eu vou pegar essa parte de cima, né? E aplicar pelas nossas regrinhas, né? Então x ao quadrado menos x menos 2. Se eu aplicar direto as regras lá básicas, limite de x quadrado menos limite de x menos limite de 2 dividido por limite de x menos limite do 2 vai zerar em cima e embaixo. Então não posso aplicar direto essa regra. Então vamos pegar aqui em cima e vamos modificar para tentar encontrar com esse limite, né? E uma das formas que eu posso fazer isso é fatorando essa minha função para aparecer um termo igual de baixo. Então, se eu quebrar essa função aqui, só fatorar para aparecer um termo x menos 2 em cima, eu tenho que ter... Desculpem, está mudando sem querer aqui. Eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que multiplicar esse primeiro termo por x mais 1. Então, se eu pegar esses dois termos aqui em cima, se eu multiplicar um pelo outro, eu tenho exatamente x ao quadrado menos x menos 2, certo? Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer essa divisão, x menos 2 com x menos 2, né? E aí vai restar apenas o x mais 1 aqui, né? Então, limite de x mais 1 quando x tende a 2. Aí aqui eu posso aplicar direto aquelas propriedades. Então vai dar o limite do x quando x tende a 2 é 2. Limite da constante, a própria constante, que é 1. 2 mais 1, 3. Então o limite dessa minha função quando x tende a 2 é igual a 3. Tá, a função está tendendo ao valor 3. Só que a minha função está definida com o valor 2. Né? Com o valor 1, desculpa. Quando x é igual a 2, o valor é 1. Então as duas partes são diferentes. Então aqui eu tenho também uma descontinuidade. Terceiro exemplo, tem essa função aqui, 1 sobre x ao quadrado, se x é diferente de 0, 1 sobre x se x é igual a 0. Então essa função, para qualquer número real, eu consigo achar um valor, certo? Qualquer número real diferente de 0, eu vou jogar na função de cima, eu vou botar em 1 sobre x quadrado, desculpa, na função não, na parte de cima, né, da minha função, na regra de cima. Então 1 sobre x quadrado, e eu calculo, o número vai existir para qualquer valor de x real que eu colocar diferente de 0. E se eu colocar x igual a 0, que daria uma indeterminação regra de cima, eu vou usar a regra de baixo, que é igual a 1. Então meu f já ele existe. Para qualquer número real existe, eu consigo calcular um valor real. E para quando x tende a 0, quando x tende a 0, vai acontecer que o limite aqui em cima não vai existir. Ok? E aí não vai existir, né? A gente já até estudou 1 sobre x quadrado, né? 1 é um número fixo, se é um número 1 dividido por um número que é cada vez menor. E esse aqui então vai cada vez crescer. Vai para infinito. Então o limite não existe. Como o limite não existe no x tendendo a 0, então existe uma descontinuidade no x tendendo a 0. Outro exemplo, a função do valor inteiro de n, né? Então, toda vez que vocês tiverem essa simbologia aqui, significa o que? O valor inteiro do x. Então, se eu coloquei, por exemplo, o valor 3,3, a parte inteira é quanto? É o 3. Né? 4,9, o 4. 5,73, 5. Né? Então, pega só a parte inteira. Essa é a minha função. Essa função aqui é uma função que tem várias descontinuidades, né? Tem vários saltos. Existem vários valores de x que pela esquerda é um valor, pela direita é 8. Né? Se eu pegar o valor 5, por exemplo. Se eu vier pela esquerda do 5, o que acontece? Qualquer coisa menor do que 5 vai ser 4, alguma coisa, certo? Ali, próximo do 5. Então, pela esquerda, aqui, né? Pela esquerda, o meu resultado vai ser 4. Pela direita eu vou estar com valores maiores do que 5. Então vai ser 5, alguma coisa, certo? Então vou arredondar para quanto? Para 5. Então do lado direito 5, do lado esquerdo 4. Os limites laterais existem, mas eles são diferentes. E aí, então a função não vai existir limite para ela no 5. A mesma coisa vai acontecer no 6. Pela esquerda o limite é 5, pela direita o limite é 6. No valor 10, a mesma coisa. Então para todos os números inteiros, eu vou ter, os limites não vão existir. Os limites lá atrás existem, eles são diferentes, o limite naquele valor inteiro não existe. Certo? Então aí eu também vou ter descontinuidade.
Então aqui é exemplo, a primeira função, certo? E aí ficou aberta ali, sabe, porque não está definida. Aquele meu segundo exemplo parece com o primeiro, né? Só que agora eu defini o x igual a 2 e a bolinha está aqui embaixo. Esses dois exemplos nós dizemos que eles são removíveis, tá? Como é removível? Bastaria eu redefinir o valor da função no x igual a 2, fazendo que o x igual a 2 fique igual ao limite do f de x quando x é igual a 2. Né? Que é o que? É o valor 3, né? Pelo que nós calculamos lá. Aqui, né? O valor 3. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, se eu redefinir essa função dizendo, olha, isso aqui é para quando x é diferente de 2 e 3 para quando x é igual a 2, aí eu teria a linha contínua totalmente aqui. Então ficaria como está aqui no B, né? Nesse segundo exemplo, só que aqui no lugar do 1 iria aparecer o 3. Então se eu pegar esse exemplo aqui e mudar 1 para 3, a minha função passa a ser contínua. Tá? As duas funções aqui passam a ser contínuas. Então são descontinuidades que podem ser removíveis. Tá? Porém, as outras descontinuidades, elas já não podem ser removíveis. Por quê? Primeiro, porque na letra C, eu tenho... Não é uma questão de redefinir a função, é uma questão que o limite não existe. Então, quando o limite não existe, aí não tem como eu trabalhar com a função para fazer aquele limite existir. Né? Então, aqui qual é o problema? Os limites existem, essas duas funções. Os limites no x igual a 2, eles existem. É a função que não está definida, ou está definida, mas o valor não está batendo com o valor do limite. Então, eu posso redefinir a minha função para bater com o limite. Por isso é removível. Aqui, o limite não existe. E aí não há o que eu fazer para que esse limite passe a existir. Entendeu? Então, aqui, meu limite não existe para quando x tende a 0. Esse é outro exemplo. Meu limite não existe nos meus valores inteiros. Né? Não existe no 0. No menos 1, no menos 2, não existe no x igual a 1, no x igual a 2, x igual a 3, assim vai. Entende porque eu vou dando salto. Percebam então, graficamente, é onde eu tenho quebras, saltos, né? Eu tenho as minhas descontinuidades. E da mesma forma como eu falo da continuidade de uma, pensando de um modo geral, no limite de modo geral, por mais que eu tenha uma descontinuidade, como por exemplo aqui, eu posso observar se a minha função ela é contínua por um lado ou pelo outro. Então aqui, por exemplo, no x igual a 2, né? No x igual a 2, eu tenho um salto, né? Então, no x igual a 2, a minha função assume o valor 2. O limite lateral pela direita também vai para 2. Então, o limite lateral à direita, ele coincide com o valor da função. O limite lateral à esquerda, ele vai para 1. A função está indo para 2. A função assume o valor 2. Então, o limite lateral à esquerda não coincide com o valor da função. Então, essa função ela é descontínua. Além disso, ela é descontínua porque os limites, porque não existe limite no x igual a 2. Não existe limite porque os limites laterais existem, mas são diferentes. Sendo que o limite lateral à direita, ele é contínuo. Então, o limite lateral à direita, então, essa minha função, pela direita do 2, ela é contínua. Pela esquerda do 2, ela é descontínua. Então, minha função é contínua à direita de um número, se o limite lateral à direita bate com a função. Ela é contínua à esquerda, se o limite lateral à esquerda é igual ao valor da função. Se ela é contínua à esquerda e à direita, então ela é contínua naquele valor A, né? Porque significa que a função assume o mesmo valor dos dois lados. Então, os limites laterais existem, eles são contínuos dos dois lados, eles são iguais. Né? Se eles são contínuos dos dois lados, já significa que eles são iguais, certo? Então, a minha função, né, menor inteiro, ela vai ser contínua sempre à direita, tá? E vai ser descontínua sempre à esquerda, daqueles locais onde tem descontinuidade, para os meus valores inteiros. Né? Então, uma função
uma definição aqui. Uma função f é contínua em um intervalo. Agora vamos falar de intervalo, certo? Aqui nós estávamos falando de olhando para pontos específicos onde há descontinuidade. Agora que a gente já sabe o que é descontinuidade, nós podemos pensar em termos de intervalos, como eu comecei falando. Então, uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Com observação, para as extremidades do intervalo, caso estes sejam fechados, utilize os limites laterais para a verificação da continuidade. Então, vamos lá. Minha função 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1. Então, eu já estou falando, ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1. Eu quero que mostre que ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então, no intervalo de menos 1 a 1, o que acontece? Eu vou pegar... Desculpa, só. Eu vou pegar a minha função, tá? E vou testar o limite da minha função quando x tende a A. Então, agora quando eu estou falando de intervalo, então eu vou botar um valor genérico aqui. Eu vou testar no limite de x tendendo a A, sabendo que esse A está dentro desse intervalo. Então, eu vou pensar no limite de uma forma genérica de que o A pertence a determinado intervalo que eu estou testando. Então, o limite da minha função aqui, então vai ser limite do 1, aí já coloco aqui 1 direto, menos o limite da raiz aqui, né? E aí esse limite eu posso botar para dentro da raiz, certo? Aí fica 1 menos raiz do limite da minha função lá. E eu posso fazer aqui, limite do 1, que vai dar o próprio 1, fica no final menos limite do x quadrado. E o limite do x quadrado, aplicando a regrinha lá, quando x tende a A, é o próprio A. Tá? Então, percebam que quando eu fiz isso aqui, eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo que o limite existe. O limite de todas as partes que eu estou testando, eles existem. E no final eu cheguei no que? 1 menos raiz de 1 menos A ao quadrado. Que é o que? É a minha própria função, certo? Se eu pegar e botar A aqui no lugar do x, eu fico com a minha própria função. E aí vem a pergunta. Para esses valores que eu estou aqui, para esse A de menos 1 a 1, existe algum problema nisso aqui? Então o A está bem aqui. Se eu substituir o A por menos 1, né? Por menos 1, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. Esse menos 1 que vai aparecer, ele está ao quadrado, então ele vai ficar 1 positivo. 1 menos 1 positivo vai zerar aqui. Se eu colocar 1 positivo, a outra extremidade lá, né? 1 positivo aqui ao quadrado vai dar 1. 1 menos 1, 0, né? Então vai dar raiz de 0 também existe. Se eu pegar números entre 1 e menos 1 e 1, né? Menores que menos 1, maiores que menos 1, menores que 1, né? O que acontece? Qualquer valor que eu pegar aqui, tanto faz se ele está negativo ou não, pelo fato de estar ao quadrado aqui, ele vai ficar que positivo, sempre, né? Então sempre vai ficar aqui positivo. Então vai ser sempre 1 menos alguma coisa positiva. Essa alguma coisa positiva é o que? É um número do tipo 0, alguma coisa, certo? Porque é números entre 1 e 1. Então é 0, ou menos 0 alguma coisa, ou 0, alguma coisa. Números menores do que 1 ao quadrado, eles continuam menores do que 1, certo? Qualquer número menor do que 1 ao quadrado continua menor do que 1, certo? Então aqui vai ser uma subtração 1 menos alguma coisa menor do que ele. Então aqui dentro da raiz sempre vai dar um valor positivo. Ok? Então raiz de valor positivo não tem problema nenhum. Então valores de A de menos 1 a 1, eu consigo aplicar a regra do limite, chego em um resultado que existe, que eu não vou ter problema de calcular, vai gerar um número real, e esse resultado é igual à minha própria função. Então essa função para esse intervalo de menos 1 a 1, ela é contínua. Agora vamos calcular os limites laterais. Então limite lateral do meu intervalo para quando x tende a menos 1. Como o intervalo é de menos 1 até 1,
O limite lateral para menos 1 ele tem que ser pela direita, ele não pode ser pela esquerda. Eu não estou testando, eu não estou olhando a minha função para valores menores do que 1, certo? Menores do que menos 1, eu estou olhando para valores maiores do que menos 1, então eu só posso testar pela direita. Mesma coisa, que eu não estou testando para valores maiores do que 1, eu estou testando para valores até 1, então eu tenho que testar pela esquerda, né? Então eu vou olhar o limite lateral à direita do menos 1 e o limite lateral à esquerda do menos 1. Em ambos os casos, também vai coincidir. Em ambos os casos vai ficar a minha própria função aqui, né? Que inclusive eu falei agora. Se eu botar menos 1 aqui, vai zerar aí vai dar resultado 1. Se eu botar 1 positivo, também vai zerar e também vai dar resultado 1. Então, pela esquerda e pela direita, ou seja, pelas pontas do meu intervalo, a minha função ela também é contínua. Então, a minha função ela é contínua e ela é contínua em todo o intervalo. Está aqui o gráfico da minha função, certo? Então, ela está definida para o valor x igual a menos 1 e existe o limite lateral à esquerda. Limite lateral à direita existe? Não, nem testo, porque a função nem está definida pela esquerda do menos 1, só pela direita. À esquerda do 1, minha função está definida, certo? E o limite lateral existe, então ela é contínua aqui no final do intervalo. Pela direita, não vou nem testar, não tem nada definido aqui, certo? Então essa minha função ela é contínua em todo o intervalo menos 1 até 1. Além disso, nós podemos trabalhar com a combinação de funções. Lembre que falamos que é muito importante sabermos identificar, olhar para a função e entender que ela é uma combinação de funções. Por quê? Porque se eu entendo que ela é uma combinação de funções e cada uma dessas partes da combinação é contínua, então a minha função ela também vai ser contínua, certo? Em quais partes? Naquelas partes em que tem a interseção dos domínios. Lembrem que tem que ter a interseção dos domínios, né? Tenho f de x e tenho g de x. O f tem o seu domínio, o g tem o seu domínio. Quando eu junto os dois, o domínio da soma tem que ser a interseção dos dois domínios. Então, se elas são contínuas nessas interseções, então a soma também vai ser contínua. A mesma coisa para a subtração, o produto de uma constante, o produto das duas funções e o quociente. Né? Sempre respeitando que para um determinado valor A em que zero a minha função, eu não posso ter, né, nesse intervalo um valor que zero a minha função. Então, no intervalo que eu estou testando a minha continuidade da combinação, eu não posso ter um valor que vai zerar aqui o denominador, vai zerar a minha função g, certo? Então, por exemplo, para a combinação, se f e g são contínuas em A, então o limite do f de x quando x tende a é o f de A. O limite do g de x quando x tende a é g de A, certo? Foi isso que nós falamos, né? Essa é a principal característica da continuidade, né? Então, o limite da soma das duas funções é o que? É o limite do f de x mais o limite do g de x. Eu sei que o limite do f de x existe, ele é igual a f de A. Então, troco isso aqui por f de A. Eu sei que o limite do g de x existe, ele é igual a g de A. Então, troco isso aqui por g de A. Então, eu fico com f de A mais g de A, certo? Que é a própria soma das duas funções. Então, assim, parece até, digamos que óbvio assim, né? Eu estou, digamos que andando em círculo. Né? Então, esse andar em círculo é exatamente porque existe, né? A função é contínua, as duas funções são contínuas no valor A. Então, se elas são contínuas no valor A, basta trocar. Se elas são contínuas, eu vou conseguir aplicar, a ideia é essa. Quando as minhas funções elas são contínuas, assim, eu tenho uma função, eu estou chegando a ela com uma combinação de várias outras. Se cada uma dessas, né, que forma a minha função original, é contínua em determinado valor A, então o limite para aquele valor A existe. Se o limite existe para aquele valor A, então aquelas propriedades básicas do limite lá que nós vimos, elas podem ser aplicadas diretas. Eu não vou precisar ficar trabalhando muito com a minha função para verificar que a minha função é contínua. Então essa é a ideia, né?
Aqui ficam alguns exercícios para vocês fazerem e que na nossa aula 5 a gente pode fazer também, que é basicamente demonstrar que algumas combinações de funções elas são contínuas, né? Então, demonstrar que as demais combinações de funções são contínuas, demonstrar, por exemplo, que a função polinomial ela é contínua, demonstrar que a função racional também é contínua desde que o meu denominador é diferente de zero, ok? E isso aqui tem incluído no livro, tá? A apresentação, a demonstração lá. Aí fica aqui como exercício, tá? Para vocês pegarem o livro e estudarem também pelo livro, certo? Mas um pouquinho também de raciocínio em cima aqui eu sei que vocês conseguem, tá? Na dúvida, livro, não conseguiram entender mesmo olhando o livro, me avisem, a gente, nossa aula 5 a gente tira a dúvida, ok? E inclusive aqui fica já como propriedade, digamos assim. Qual é a propriedade? Funções polinomiais são contínuas. Então, nosso exemplo aqui, nosso primeiro exemplo lá, né? Isso aqui, x ao quadrado menos x mais 2. Então, uma função polinomial, né, bem bonitinha aqui. Então, funções polinomiais são contínuas, certo? Funções racionais também são contínuas, exceto lá onde zero o meu denominador. Então, função racional, função que tem uma divisão de dois polinômios, né? Então, aqui é um polinômio, aqui é outro polinômio. Então, a divisão de dois polinômios. Exceto onde zero o polinômio denominador, a minha função ela é contínua. Então, funções racionais e funções polinomiais também são contínuas. Okay? E existe também um conjunto de outras funções que têm a característica de serem naturalmente contínuas. Então, funções trigonométricas, elas são contínuas sempre para os valores para os quais ela está definida, certo? Então, vamos ao exemplo aqui. Primeiro exemplo, seno de x. Então, está aqui a minha função seno de x, certo? Aquele que fica aqui subindo e descendo infinitamente, certo? Para qualquer valor real que eu pegar, o que vai acontecer? Pegar aqui no π sobre 2. No π sobre 2 a minha função está definida. O valor dela é 1. Se eu olhar o limite da função, os limites lá atrás existem. Os dois vão para 1. Então o limite da função existe. E o limite da função é igual ao próprio valor da função. Isso para qualquer valor que eu pegar. No π, 3π sobre 2, num valor bem aqui, tá? Valores negativos. Qualquer valor que eu pegar, eu tenho continuidade. Ou, outra palavra, se eu for desenhar o meu cosseno, para desenhar o meu cosseno em um certo intervalo aqui, ele de menos infinito vai mais infinito, né? Cosseno. Então não tem como eu desenhar ele todo, né? Ele ficar infinitamente ali fazendo voltas para cima e para baixo, né? Mas para onde eu desenhar, eu vou desenhar sem tirar a caneta do papel, né? Então a minha função seno, ela é contínua em todo o seu intervalo. Se eu pensar no cosseno, a mesma coisa, ela vai ser contínua em todo o intervalo. Obviamente, eu não vou pegar as pontas do intervalo, né? Por quê? Porque essa minha função ela não está fechada em um intervalo, como por exemplo a função, nós fizemos aqui de exemplo, essa daqui, né? Aqui ela está fechada em um intervalo, e aí ele é fechado dos dois lados. E por isso eu analiso as pontas. A função seno, ela vai para mais ou menos infinito. Ela é infinita, para menos infinito para mais infinito, né? Então, não tem como eu testar para um lado e para o outro, né? Eu só vou testar se fosse fechado. Meu cosseno, a mesma ideia. Então, ela também é contínua. Então, seno e cosseno são funções contínuas para qualquer valor que eu pensar, certo? Tá, e na prática isso me ajuda que na hora que eu estiver calculando o limite em que aparece o cosseno, quando eu colocar o limite do cosseno de x, quando x tende a A, é cosseno do A. É isso que a gente quer dizer. Então, o limite do cosseno de x, quando x tende a A, é igual ao cosseno de A. Limite do seno de x, quando x tende a A, é o próprio seno de A, certo? Então, eu posso aplicar aquelas regrinhas básicas iniciais lá. Não vou poder aplicar quando a minha função como um todo, né? Que é assim, normalmente trabalhar com funções estão ali compostas, né?
Então, quando a minha função, como um todo, não permitir, mas na parte do seno e cosseno, eu sei que o limite naquela partezinha é igual ao próprio cosseno do A. Outras funções, então seno e cosseno são definidas para qualquer número real, certo? Elas têm funções trigonométricas que não são definidas para qualquer número real, como por exemplo a tangente, certo? Lembrem que na tangente nós calculamos aquelas assíntotas verticais, ou seja, onde não existe limite. Então, onde não existe limite, tem descontinuidade. Onde não existe limite para minha tangente, toda vez que o meu cosseno zera, né? Então, no π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, e assim vai. Então, nós temos descontinuidade. Limites não existem para esses valores. Para esses valores não existe limite. Para esses valores há descontinuidade. Para esses valores a minha função não está definida. Então, na verdade, daquelas três condições, nenhuma é satisfeita. Tá? Em qualquer valor para o qual a minha tangente está definida, ou seja, para qualquer valor em que o cosseno dá diferente de zero, existe continuidade. Então, para qualquer valor, exceto esses aqui, né, para qualquer valor onde o meu cosseno dá diferente de zero, a minha função é contínua. E aí, se ela é contínua nessas partes, então o limite da tangente de x quando x tende a A é igual ao próprio tangente de A. Okay? Tá, então você vai calcular qual o limite da tangente no menos π sobre 2. Não existe esse limite. Qual é o limite da tangente no menos π? Aqui ela é contínua. No menos π ela é contínua, porque cosseno de menos π vai dar 1, certo? Lá embaixo, no meu denominador da tangente, vai dar 1. Em cima, o seno é que vai dar 0. 0 dividido por 1, 0. É um número real. Então lá, a minha tangente, o limite da tangente é o próprio valor da tangente. Ok? Só um momento, pessoal.